Ora, muito bom dia. Então vamos ver se resumo o que o Senhor colocou no meu coração. Peço desde já que, se me quiserem acompanhar, Mateus, capítulo 26. O nosso tema será alusivo exatamente à ceia do Senhor. Mateus capítulo 26. Vamos ler somente alguns versículos deste texto. Eu nem vou utilizar os diapositivos, vamos procurar. Eu vou procurar sempre, porque o Senhor me ajude também nesse sentido. E diz assim, 26, versículo 17 até ao 20, diz este textozinho: e no primeiro dia da festa dos penjasmos, os penjázimos, outras traduções, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comermos ou para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Depois iremos ver outra passagem, outro texto, Coríntios capítulo 11, mas ficará mais para a frente. E então eu pretendo, se assim me ajude também, compartilhar com os irmãos alguns detalhes que considero, pelo menos pessoalmente, considero importantes em relação ao ato que iremos realizar dentro em breve, se o Senhor assim nos permitir, claro. E chamada Ceia do Senhor. E então nós vamos começar pela origem deste ato ou desta celebração. O Senhor, antes de ser crucificado, e como lemos neste pequeno texto, o Senhor, juntamente com os seus discípulos, celebraram a Páscoa. E para o Senhor foi a última Páscoa de sua passagem sobre a face desta terra. Certamente terá celebrado outras Páscoas, não é? Uma vez que esteve sobre a terra até aos 30 e tal anos, 33 pelo menos. Mas esta foi a última Páscoa para ele. Esta é uma celebração, como sabemos, instituída por Deus. Instituída por Deus. A Páscoa, no fundo, de forma resumida, é uma celebração que assinalava, mas assinala ainda hoje para os judeus, a libertação do povo hebreu após 430 anos que estiveram escravizados no Egito. E como todos sabemos, Moisés foi o vaso escolhido por Deus no sentido de libertar este mesmo povo. Moisés como libertador, mas não como remidor. Há uma diferença entre Moisés e o Senhor Jesus Cristo, mas isso é outro assunto. Israel, como povo e nação, desfrutou de privilégios únicos. Nós, quando lemos as Escrituras, vemos que, de facto, este foi um povo privilegiado e tão ingrato para com Deus. Mais nenhuma outra nação desfrutou de tais privilégios. E um desses privilégios que eu considero o mais elevado desses privilégios é a própria presença de Deus no meio deste povo, não é? Eu tinha aqui vários textos para apresentar, mas não vou fazer para não ocupar muito tempo. Êxodo capítulo 25, versículo 8, 29, 45 e muitas outras passagens. Eu habitarei no meio de vós. E nós sabemos exatamente como Deus se manifestava no meio deste mesmo povo, de uma forma fantástica. E este povo, por ordem de Deus mesmo, tinha uma religião. E o que é que podemos entender
sobre religião. Religião não é mais do que um conjunto de preceitos e práticas a serem obedecidas. Deus estabeleceu exatamente esses preceitos e essas práticas. Além de mandamentos, como sabemos, estatutos, ordenanças e cerimónias, Deus também ordenou determinadas celebrações festivas. Pelo menos eu vejo 7 celebrações festivas. E a Páscoa estava incluída exatamente nestas celebrações, ou nestas festas, e que ocorria em dias específicos, estabelecidos por Deus. Deus é que estabeleceu esses dias. 14 de Abib, ou de Nissan, isto corresponde à primavera, não vou entrar em pormenores sobre isto, e prolongava-se até ao dia 21, aliás, começava antes do dia 14, no dia 10 começava logo os preparativos, ou a separação do cordeiro, exatamente para depois ser sacrificado nesse período. Mas vou avançar. Eu não vou falar sobre o que era exigido nesta celebração, porque não disponho depois de tempo. Importa sim saber a sua origem, que sabemos a origem desta celebração foi Deus. Deus é que a estabeleceu. E a quem Deus deu esta celebração, importa também saber. Esta celebração Deus deu ao povo hebreu, à casa de Israel, e hoje conhecida exatamente como povo judeu. Por isso é que, se analisarem, o povo judeu ainda celebra hoje exatamente a Páscoa. Aquilo que aconteceu exatamente lá atrás, não é? Quando o povo estava escravizado e o Senhor, por intermédio de Moisés, libertou esse mesmo povo. Ainda hoje o povo judeu celebra exatamente este acontecimento. E o Senhor, como judeu que era, não é? Ele não era português, ele era judeu e também praticou esta ordenança, como nós acabamos também de ler. E foi no decorrer desta celebração, desta ceia, que o Senhor comeu com os seus discípulos, que o Senhor, e isto antes de ser crucificado, como também vimos, não é? Que Ele instituiu algo novo, que até aí não tinha acontecido. E que se perpetuaria no tempo, quando outras passagens dizem: fazei isto em memória de mim. Não é? O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. E isto aponta-nos para o futuro. Após a sua crucificação, após o seu sepultamento, após a sua ressurreição e glorificação. Não é? O Senhor descenderia ao céu, ficariam os seus discípulos sobre a terra e as indicações eram estas: fazei isto, ou continuei a fazer isto em memória de mim. Em memória de mim. Anos mais tarde, isto para resumirmos, o apóstolo Paulo faz referência exatamente a esta celebração. Se quiserem, 1 Coríntios capítulo 11, vamos este nosso texto, vamos ver ali também alguns detalhes que acho importantes. O apóstolo Paulo faz referência depois a esta celebração, à ceia que o Senhor comeu com os seus discípulos. 1 Coríntios capítulo 11, daqui a pouco vamos ver alguns pontos, não vamos fazer a leitura deste texto. E é de notar que é exatamente neste texto que ele, de forma pontual, ele explica como é que esta celebração havia de ser feita. Além de ser uma celebração em homenagem, exatamente, ou em memória do nosso amado Salvador. Tinha estas duas componentes, ou aliás o apóstolo Paulo. Como chegou esta informação ao apóstolo Paulo? Como chegou? Qual a fonte da informação? É a questão que nós podemos levantar. E ele próprio dá testemunho. Porque eu recebi, não é?
Porque eu recebi, versículo 23, porque eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. Então a fonte de informação foi o Senhor. O Senhor, não sobre a terra, não é? O Senhor já tinha ido ao Calvário, já tinha ressuscitado, já tinha sido glorificado e foi da glória que exatamente o Senhor apareceu a Paulo e também lhe deu esta revelação. Não foi homem algum, ele não recebeu esta informação de homem algum, ele próprio dá testemunho, porque eu recebi do Senhor e este exatamente glorificado. Qual terá sido o propósito desta revelação? Aquilo que eu entendo, além de informação útil, e dando a conhecer ao apóstolo a sua origem, ou seja, a origem desta celebração, e em que circunstâncias ocorreu, não sei se vocês já repararam, nós lemos aquele texto, não foi por acaso. O apóstolo Paulo recebe esta informação e nesta informação consta o seguinte: olha, Paulo, na noite em que fui traído, não é? Não foi na noite em que eu comi a Páscoa com os meus discípulos. Foi na noite em que eu fui traído. Aquela foi uma Páscoa de profunda tristeza para o Senhor e até inclusive para os seus discípulos. Porque se vocês repararem na continuidade daquele texto que nós lemos, o Senhor, quando comia, ele disse: olha, um de vós me vai trair. E eles ficaram cheios de tristeza, de profunda tristeza, não é? E o Senhor também sentia esta profunda tristeza. Saber que alguém que andou com eles tantos anos, não é? Que desfrutou de tantas coisas boas que o Senhor proporcionou, agora ia ser traído, o Senhor ia ser traído exatamente por essa pessoa. Houve uma profunda tristeza em relação a isso. Na noite em que foi traído, diz a revelação do Senhor a Paulo. Mas eu vejo ao mesmo tempo, vejo como que uma renovação deste seu pedido, da parte do Senhor. Como que é uma renovação, reiterando exatamente este seu pedido. Quando ele diz: fazei isto, depois em memória de mim, como também lemos aqui neste texto. E selando, também, no meu ponto de vista, a continuidade desta celebração durante a presença da sua igreja sobre a face desta terra, até ser retirada da mesma, a encontrar-se com o Senhor nos ares. Isto fala exatamente do arrebatamento da mesma. Até lá, o Senhor continua exatamente a dar essas indicações. Fazei isto em memória de mim. Esta celebração não foi somente para os seus discípulos, para aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo, mas também para a igreja. Para a igreja, não é? O apóstolo Paulo recebeu, o apóstolo dos gentios, não é? Recebeu esta informação da parte do Senhor para a sua igreja também celebrar este acontecimento, agora não da libertação do povo judeu, mas da nossa própria libertação, não é? Uma vez que nós estávamos escravizados pelo nosso inimigo, fazíamos parte de um reino de trevas, estávamos mortos em delitos e pecados. E isto testemunha, esta celebração, testemunha entre todas as coisas, e nós, de forma resumida, também vamos ver. Convém salientar aqui, teve exatamente como objetivo também selar a continuidade desta celebração durante a presença da Igreja sobre a terra. Em relação à Igreja, corpo de Cristo, quantas celebrações foram dadas à sua Igreja para serem observadas? É uma boa questão, não é? À casa de Israel, tínhamos 7 festividades, não é? 7, pelo menos. E a Igreja, quantas celebrações foram dadas, não é? Para serem observadas? Quantas? Pelo que eu conheço e entendo das Escrituras, são 4 as celebrações. 4. Ou seja, se interrogar 4 celebrações. Não é? E eu continuo a dizer, para mim são 4. Não é? 4.
mas todas reunidas em uma só celebração. Faz lembrar aqueles shampoos, não é? 3 em 1, 4 em 1, 5 em 1. O Senhor reuniu todas as celebrações dadas à casa de Israel numa só celebração para a Igreja, Corpo de Cristo. Uma só. Uma só. E que é a ceia do Senhor. E que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um ato, ou seja, uma celebração em memória, em homenagem ao nosso amado Salvador. E ao mesmo tempo reconhecimento. E em reconhecimento do preço que Ele pagou pelo nosso resgate. E que preço, não é? E que preço, e que preço. Foi um preço que lhe custou a própria vida. Custou-lhe a própria vida. O meu Senhor dar a vida por mim, pecador, não é? Mexe muito comigo isto. Não sei se mexe com os irmãos, mas isto mexe muito comigo. E nós hoje somos o que somos, fruto do seu amor sublime para connosco. Nós podemos agora enumerar aqui resultados desta sua obra por estes pobres, não é? Mas todos nós, uns mais, outros menos, conhecemos exatamente os resultados desta mesma obra. Mas fiquemos com isto. Esta celebração que nós, dentro em breve, vamos efetuar, este ato, incorpora o nascimento, incorpora a morte e sepultamento, ressurreição e glorificação do Senhor. 4 num. Não é o que o Espírito Santo diz através de Paulo? O que é que ele diz aqui neste nosso texto? Todas as vezes que comeres este pão e beber este cálice, versículo 26, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, primeiramente, anunciais a morte do Senhor. Vamos ficar aqui por esta parte. Morte. É racional nós pensarmos que para que o Senhor morresse, teve que nascer, não é? Teve que nascer. E aqui, anunciais a morte do Senhor, já vemos incluídas 2 celebrações. É o nascimento e a morte do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo continua, até que venha. O que significa que o Senhor está vivo, não é? Não é até que o Senhor ressuscite. Não, é até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. E aqui está incorporado o quê? Exatamente a ressurreição e a ascensão do Senhor à glória. Por isso é que o escritor da Carta aos Hebreus diz assim, que agora vemos a Cristo, como é que é ali? Coroado de honra e de glória, não é? Aquele que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, não é? Mas agora vemos-lo coroado de honra e de glória. O Senhor está coroado à destra de Deus. E então, esta celebração incorpora exatamente nascimento, morte, sepultamento, que podemos associar exatamente à morte, ressurreição, desculpem, e glorificação do Senhor. E a glorificação do Senhor. E a glorificação do Senhor. Eu pessoalmente não vejo na Bíblia qualquer referência às celebrações que se praticam no mundo religioso. E de forma isolada, não é? E em datas determinadas pelo próprio homem. E não por Deus, se quiserem analisar. Nomeadamente o Natal, assim como a Páscoa. Em relação à ascensão do Senhor ao céu, se repararem, ela consta do calendário humano, religioso, claro.
Mas se repararem também, não é dada a mesma ênfase que é dada ao Natal e à Páscoa. Porquê? A ascensão do Senhor não é importante. É importante o seu nascimento, é importante a sua morte, não é importante a sua ressurreição e ascensão à glória. Os indicadores parece que deixam transparecer que não. Mas para mim, a glorificação do Senhor é tudo. Aliás, eu complemento, é como que o culminar desta sua obra, não é? Desta sua obra redentora. E isto em conclusão, estou dentro da hora, que a nossa postura, como crentes, seja a de exaltar aquilo que Deus exalta, não é? Considerar aquilo que Deus considera. Nós damos valor a esta celebração. Damos. Ou não estamos a dar esse valor? Isto revela exatamente o preço que o nosso amado Salvador pagou por este pobre pecador, não é? Por cada um de nós, salvos pela sua graça, sem sermos dignos dessa mesma graça, mas o Senhor nos tem presenteado com ela, não é? Esta é uma forma de nós nos apresentarmos perante Ele com corações verdadeiramente agradecidos. Senhor, obrigado, não é? Porque Tu me libertaste. Se calhar assemelhamos-nos ao povo de Israel, que obteve aquela libertação, mas mais tarde parece que já queria voltar exatamente para o lugar de origem. É incrível, não é? Que o Senhor nos ajude, pois, a valorizar este ato, que o Senhor nos vai permitindo até à nossa partida para junto do Senhor, por meio da morte, ou então até à sua vinda. À sua vinda e a transformação deste corpo batido, a ressurreição exatamente daqueles que dormem em Cristo, os que estiverem vivos serão transformados e todos subiremos ao encontro do Senhor nos jares, não é? Com Ele estaremos para todo sempre. Nos jares ou na terra, importa que estejamos no Senhor. E estou certo que então, pois já não vamos precisar mais deste ato, não é? Porque estaremos na presença do Senhor. Não precisa mais ser lembrado, porque estamos perante a realidade. Que o Senhor seja servido, ser glorificado nas nossas vidas.